Então, bem-vindos para mais esse vídeo, pessoal. Esse canal que a gente está criando de comunicação com a galera que curte o Instituto Últimos Refúgios, né, através dessa ferramenta nova das lives, né, através do Facebook, do YouTube. A gente ainda está testando através de quê, através da onde vale mais a pena fazer essa live, né? Se é através do meu canal pessoal, se é através do canal do Instituto Últimos Refúgios, se é através do YouTube do Últimos Refúgios, né? Mas a gente vai adequando e, enquanto isso, espero que vocês vão gostando. A gente teve a ideia de abrir esse perguntas e respostas, porque muita gente vem através do chat, do inbox, perguntar coisas para a gente, e às vezes eu penso, pô, é tão legal se outras pessoas ouvissem essa resposta, né, e tal. E agora, talvez através dessas lives, a gente consiga deixar isso registrado para cada vez mais pessoas, né, sobre as dúvidas que vocês têm, sobre fotografia, sobre natureza, sobre a profissão, né, que envolve natureza. Então, a gente está aberto aí para vocês fazerem essas perguntas, né. Hoje, mais cedo, eu mandei no meu Facebook pessoal para a galera deixar perguntas sobre natureza, sobre fotografia de natureza, sobre o Instituto, né? E aí eu vou começar respondendo essas perguntas, né? Porque é sempre bom, por exemplo, se não tivesse entrado ninguém ainda na live, eu já teria algumas coisas para começar a falar, né? Então eu fiz essas perguntas para o pessoal hoje, né? Mandei uma pergunta hoje, mandei uma ontem, já era de madrugada, né? Só que nem tanta gente ouviu, nem tanta gente recebeu, e mandei outra agora de manhã, e algumas pessoas fizeram perguntas, mas nada impede de vocês fazerem perguntas aí nos comentários. Depois que eu responder essas perguntas aqui, eu vou começar a responder as perguntas dos comentários, beleza? Vamos lá. Na pergunta que eu fiz ontem, eu só simplesmente botei bem assim, hoje domingo farei, ontem de madrugada, hoje de madrugada, né? Eu falei bem assim, hoje domingo farei mais uma live, perguntas e respostas, quem tiver perguntas, deixa aí nos comentários, né? Eu estou adotando esse padrão de pedir algumas perguntas para as pessoas antes, né? Para já ter alguma coisa para a gente falar, tá? Aí, a primeira pergunta que teve foi do Cláudio Fraga, né? Ele perguntou assim, Léo Merson, para atuar dentro de um espaço onde existe muita biodiversidade biológica, muita diversidade biológica, se faz necessário algum cuidado especial em se tratando de possíveis alergias? Cláudio, essa pergunta é bem interessante, tá? Então, eu particularmente eu não tenho nenhuma alergia. Eu já fui picado por todo tipo de inseto, desde mosquito, carrapato, escorpião. Nunca tive nenhum problema, com nenhuma complicação, né? Óbvio que quando o escorpião me picou, meu dedo ficou desse tamanho assim, só que passou bem rápido. Eu já fui picado por abelhas, marimbondos, né? Muitos de uma vez só. Nunca tive problema nenhum, então eu nunca precisei me preocupar muito com essa questão da alergia em mim. Sempre quando alguém vai comigo pelo campo, eu pergunto para a pessoa se ela tem alguma alergia. Eu tento não levar pessoas para campo que tenham alergias perigosas, porque realmente a pessoa vai ser picada por algum inseto. Não tem como você ir para a mata e não sofrer algum pequeno acidente desse, né? É óbvio que a gente toma algumas medidas, por exemplo, todo mundo que vai para campo comigo, eu falo para usar perneira, que são aquelas proteções que você bota na perna contra o picado de cobra, né? Mas realmente contra insetos não tem como fazer muita coisa, né? Normalmente a pessoa, já foram algumas vezes pessoas que têm alergias comigo para mata, só que a própria pessoa já levou o remédio para, se acontecer alguma coisa, tomar lá na hora, né? É, mas, cara, essa questão. O Cláudio estava conversando comigo ontem, ele falando que tem um problema de saúde, né, que não pode ter muito contato com animais, então não é muito recomendável ir para a mata. Porém, existem alguns ambientes mais controlados, né, alguns ambientes que são como se fossem parques, que um bicho não vai chegar tão perto de você, né, ou não vai ter tanto mosquito não, em determinados horários. Mas aí você tem que perguntar isso para o médico, cara. Sempre recomendo, vai no médico, tenta ir no médico especializado, sabe? Que vai te orientar muito melhor do que eu vou conseguir te orientar, beleza? Deixa eu ver se a galera conseguiu achar aqui a nossa live, né? Vamos ver.
eu respondi essa primeira pergunta do Cláudio, vou tentar divulgar a live aqui mais nos posts que eu fiz para a galera que fez os comentários, né? Tomara que a galera esteja recebendo, porque eu fiz essa pergunta lá no meu perfil pessoal, né? E eu não sei se a galera que fez as perguntas lá vai entrar nessa live, né? Tá, beleza, pessoal. Aí, não sei, eu espero que tenha respondido, Cláudio, sua questão, tá? Se eu não tiver respondido, você pode gritar aí de novo, né? Pra, se a resposta não ficou satisfatória, né? Se você quiser perguntar mais alguma coisa, tá? Enquanto isso, eu estou tentando divulgar aqui para o resto do pessoal, né? Espero que o pessoal consiga ver, né? Só um minutinho, pessoal. Eu sempre tento ter alguém aqui para me ajudar a fazer essas divulgações, só que os meus horários de live não são muito comuns, né? Aí uma hora o pessoal não consegue vir, outra hora o pessoal, a minha esposa agora está dormindo, por exemplo, descansando, e não pode ajudar na divulgação, mas tudo vai dar certo, né? Então, só lembrando, pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa sobre fotografia de natureza, sobre conservação, sobre meio ambiente, sobre o Instituto Últimos Refúgios, é só deixar as perguntas aí nos comentários que eu vou responder, tá? Mas por enquanto eu vou respondendo essas perguntas que o pessoal me mandou aqui lá no meu perfil pessoal, né? Deixa eu ver aqui, ó, outra pergunta que me fizeram foi o Vinícius Assis, né? Ele perguntou como é a situação financeira do Instituto Últimos Refúgios, né? Por ser uma ONG, eu acho que essa pergunta foi realmente pelo Instituto ser uma ONG, né? Hoje em dia aqui no Brasil a situação para as ONGs é bem complicada. O que menos as pessoas se importam, apesar de falarem muito, é com a natureza, é com conservação, são com os animais, né? Então investimentos para as ONGs são quase nulos, né? Então a gente se vira com o que pode. No Instituto Últimos Refúgios, por exemplo, entra um projeto ou outro pelo Instituto, né, através de ONGs parceiras, que dão um recursozinho que a gente consegue pagar algumas contas, mas mais da metade do ano eu tenho que tirar do meu próprio bolso, né? Eu trabalho como fotógrafo, não necessariamente só com fotografia de natureza, então muitas das contas eu que tenho que pagar, né? Mas é uma coisa que eu acho que esse dinheiro que eu estou ganhando, eu não vou levar comigo quando eu morrer, né? Eu acredito que está investindo num futuro melhor para as pessoas que eu gosto, para os meus amigos, né? Então, por isso que eu pago, né, muitas das contas do Instituto. Obviamente que deixo de fazer muitas coisas para mim, né? Lógico que eu gostaria de viajar mais para fotografar Pantanal, Amazônia, né? Como muitos dos outros fotógrafos aí fazem, tem muita gente que não trabalha com conservação, mas é fotógrafo de natureza. Nada contra, o cara pode fazer isso, né? Mas eu não consigo, né? Eu me preocupo tanto com o que o ser humano está fazendo, com o caminho que a gente está tomando, que eu não consigo ficar sem fazer nada, simplesmente não consigo, né? É, mas é isso, Vinícius. A situação financeira do Instituto, a maioria das contas sai do meu bolso. A gente está tentando conseguir fazer funcionar ainda esse ano, né, fazer com que o Instituto se sobreviva sozinho. Só que, cara, por exemplo, poucas empresas querem apoiar o Instituto, né, porque é o caso dos desastres naturais, né? Por exemplo, aconteceu a questão do Rio Doce. Não é porque a Vale já patrocinou alguns projetos nossos que a gente vai ficar quieto, por exemplo, né? A questão dos atropelamentos de animais. Não é porque a Eco 101 pode ser um possível patrocinador, porque a gente está fazendo um projeto lá na área deles, que a gente vê um monte de coisa acontecendo, os animais sendo atropelados e eles não fazendo nada, isso sendo obrigação deles pelo contrato, né? A gente não consegue ficar sem falar nada. Então, por isso que é muito difícil do Instituto conseguir patrocínio, porque a gente realmente se envolve nas causas, né?
o próprio Rio, a questão do Rio Doce, quando aconteceu a tragédia lá em Mariana, né, da represa romper e tal, 3 dias depois a mídia não falava nada e tinha um monte de vídeo de pescador mostrando milhares de peixes mortos no rio, né? E a gente pensando, isso está muito estranho, né? Eu tô falando a grande mídia. A gente via as coisas na internet, mas a mídia não mostrava no máximo uma fotinha do rio com a cor diferente, falando que não ia se estender tanto, sabe? Que não ia atingir nem 20 quilômetros, sabe? E aí a gente não acreditou nisso, né? É, e aí a gente eu peguei o dinheiro do meu aluguel na época, né? Depois eu tive que até pedir dinheiro emprestado para minha família, né? Para ir lá e ver o que estava acontecendo. A gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia que ia dar repercussão. Eu realmente queria contribuir, porque o Rio Doce ali, eu convivi com aquela região, né? É, e eu estava estudando, inclusive, na época, sobre aquela região, por um projeto que a gente estava querendo fazer sobre pessoas que vieram aqui no Brasil há 200 anos atrás e falavam muito do Rio Doce, que ali era um dos lugares mais bonitos, mais ricos em biodiversidade do planeta, né? E eu quis ajudar, quis ver o que estava acontecendo, quis ajudar as pessoas que estavam lá no Rio, né, vendo, eu queria ir lá para ver se ia chegar mesmo essa lama, e nós fomos, e acabou que deu no que deu. Quando eu publiquei isso, essa denúncia deu uma repercussão gigante, né, mais de 10 milhões de pessoas atingidas lá pelas mídias sociais, né, e obviamente que as empresas não têm interesse em apoiar instituições que fazem. Óbvio que a maioria das empresas, existem empresas sérias, existem empresas preocupadas, existem pessoas preocupadas dentro dessas empresas que causam esses problemas, né? Na própria Samarco, na própria Eco 101, lá existem pessoas que têm vontade, mas pelas burocracias, muitas vezes por ordens de cima, acabam tendo que se calar, né? Mas aí é mais ou menos por isso, Vinícius, que a gente está com uma situação bem complicada financeira aqui no Instituto, né? É, e aí as empresas não querem apoiar, o governo a gente já tenta há 10 anos fazer projetos em parceria com o governo. Se um funcionou, mais ou menos funcionou com complicações na questão de repasse de recurso, né? Então, para as ONGs, hoje em dia, as pessoas que têm interesse em criar ONGs, eu aconselho pesquisar muito direitinho como vai fazer, planejar, se você já tem uma fonte de recursos, né, para fazer o seu trabalho. Muitas das ONGs que funcionam hoje em dia são ONGs de empresas, né, que já têm recursos para manter aquelas ONGs. ONGs criadas por pessoas físicas, como é o Instituto Últimos Refúgios, passam muita dificuldade, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, né, e principalmente porque as ONGs são criadas por idealistas, artistas, ambientalistas, biólogos, né? E muitas vezes essa galera não tem o perfil de conseguir captar recursos, não tem perfil de ter uma network muito poderosa financeiramente falando, né? Então as ONGs aqui no Brasil passam muita dificuldade mesmo, né? E você pode ter certeza que as ONGs que estão fazendo trabalhos direito, que estão trabalhando direito, honestamente, passam muita dificuldade. Aquele seu amigo lá na ONG que vai fazer limpeza na praia, o cara passa muita dificuldade, igual no Instituto Últimos Refúgios. Todos que trabalham no Instituto Últimos Refúgios são voluntários, inclusive eu, né? Eu dou o meu tempo, muitas vezes eu dou o meu dinheiro para pagar as contas do Instituto Últimos Refúgios, né? E aí até por muitas vezes, por isso que eu sou meio explosivo em algumas respostas de algumas críticas de algumas pessoas, né? Porque a pessoa, primeiro, você vai ver no perfil dela, ela não faz nada, né, para nada em relação a biologia. Mesmo o cara sendo biólogo, o cara não faz nada, não tem nenhum projeto de conservação, não tem nenhum projeto de educação ambiental, e aí vai criticar alguma ação do instituto. Eu não aceito mesmo, sabe? Eu tento conversar com o cara, mas ele não muda a minha opinião, a minha visão, né? Que a gente está tentando fazer alguma coisa boa para o planeta, né? Mas a gente recebe sim muita crítica, né, de pessoas loucas, sei lá, as pessoas nem conhecem a gente, nem conhecem o trabalho que a gente faz e critica e aponta o dedo, sabe?
é uma coisa que deixa a gente muito chateado de vez em quando, né? É isso aí, Vinícius. Não sei se você está assistindo, espero que tenha respondido a sua dúvida, né? Nós tivemos mais perguntas aqui, né? A Venus Oliver perguntou qual é a maior dificuldade de criar uma ONG, né? Eu acho que eu respondi um pouquinho na pergunta anterior, né? Sobre a dificuldade de criar uma ONG. Aqui no Brasil, a maior dificuldade é a falta de recursos, você conseguir lidar com a parte administrativa da ONG, porque, como eu falei, provavelmente, Venus Oliver, você é ambientalista, né? E não tem muito o conhecimento sobre administrar, né? A ONG, quando ela é institucionalizada, a cobrança do governo sobre ela é a mesma que de uma empresa, né? Apesar de você não estar ganhando dinheiro, sabe? Então, você tem muitas restrições e poucas vantagens, né? E as vantagens que a gente tem, a maioria das ONGs não sabe aproveitar. A gente está tentando criar um material para ajudar outras, inclusive a nossa ONG e outras ONGs, a gente pretende repassar esse material, utilizar as vantagens das ONGs também, né? Porque a maioria das ONGs que eu conheço só cumprem as obrigações e não absorvem nenhuma vantagem das ONGs, né? Obviamente que a maioria dos nossos contatos são ONGs corretas, né? Então, por isso, as ONGs corretas, elas são ambientalistas, são artistas que estão querendo fazer o bem para o planeta. O cara não sabe de administração, não sabe de contabilidade, né? E como é tão difícil conseguir recurso para as ONGs, não dá para você contratar um funcionário, um administrador, sabe? Porque, igual eu falei, a ONG aqui no Brasil é tratada igual uma empresa. Se eu for contratar um administrador, eu tenho que pagar o salário dele, mas o dobro do salário dele vai praticamente de imposto para o governo, né? Então é difícil, igual se eu pagar R$ 1.500 para um administrador ficar lá no escritório lá, eu tenho que pagar R$ 3.000 no final das contas, né, praticamente. Então é muito pesado, não dá. E imagina eu, como freelancer, ter que tirar do meu bolso R$ 3.000 por mês para pagar as contas de uma pessoa trabalhando na ONG, fora aluguel, internet, telefone, né? Então, por isso que as ONGs têm muita dificuldade, não tem programas de apoio às ONGs, né? As ONGs foram criadas muitas burocracias para as ONGs, porque quando as ONGs começaram, tinha uma legislação bem flexível para as ONGs, só que, obviamente, no Brasil, né, pessoal, todo um monte de picareta, pilantra, começou a fazer um monte de coisa errada, e aí foram botando um monte de burocracia. E esses picaretas, esses pilantras, eles conseguem burlar essas burocracias e vão fazer coisas erradas por outros caminhos. E adivinha quem que fica preso nas burocracias? Eu, né? A gente, no caso, meu, como representante de uma ONG, né? E a gente acaba ficando preso nessas burocracias todas, né? E que acaba sendo muito triste, né? Porque você está tentando fazer uma coisa boa, uma coisa que o governo deveria fazer, né? E você mesmo acaba ficando preso nas burocracias, não conseguindo fazer as coisas direito, né? Por exemplo, empresas querendo doar dinheiro para você e não consegue, né? Ou o governo querendo, amigos dentro do governo que gostam do nosso trabalho, querendo que nós façamos os projetos junto com eles e não conseguem repassar recursos, sabe? Então, bem complicado, mas esse é um papo mais longo, essa questão de repasse de recurso do governo, né? Aí teve outra pergunta aqui da Kelly Alves, né? Ela fez, na realidade, fez muitas perguntas, eu vou tentar responder algumas, tá, Kelly? Se eu for responder todas aqui, eu vou ficar até amanhã falando, né? Ela perguntou aqui, gostaria de saber, pela sua experiência, a vida de vida e de trabalho, como uma pessoa comum como eu ou outros pode se mobilizar para ajudar a preservação ambiental. Kelly, cara, começando com alguma coisa, né? Se juntando com algum grupo que já está fazendo alguma coisa. Por exemplo, no Instituto Últimos Refúgios, nós temos vários voluntários lá ajudando com várias coisas, né? Agora, nesse ano, a gente tem mais de 10 ou 15 voluntários novos lá no Instituto, trabalhando com educação ambiental, trabalhando com mídias sociais, com design, com comunicação, com identificação de espécies, ajudando no guia de observação de aves que a gente está criando, né, online lá gratuito, ajudando com textos para a página,
a gente ajudando a escrever metadados para as fotos que a gente coloca no nosso banco de imagem lá, e depois as ONGs, empresas sem fins lucrativos, conseguem pedir de graça essas imagens, né? Então, por exemplo, muita gente ajudando na nossa ONG. Na sua cidade lá, provavelmente deve ter pessoas trabalhando em favor do meio ambiente. Tenta se juntar com essa galera, cara. A melhor coisa é você encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo com você, que têm a mesma mentalidade que você para caminhar junto, né? É, quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, comecei a trabalhar com fotografia de natureza, não tinha nada, eu não conhecia, eu não conseguia informação nenhuma sobre nenhuma ONG que estivesse trabalhando com isso aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? Eu queria fotografia de natureza, não tinha ninguém, trabalhar com fotografia de natureza, não tinha ninguém que eu pudesse me juntar aqui, né? Eu acho que eu devo ter sido o primeiro fotógrafo de natureza no Espírito Santo que continuou, né? Tiveram outros fotógrafos que tentaram se enveredar por essa questão da fotografia de natureza, mas desistiram, né? Quando eu comecei não tinha nenhum, né? Tinha até um colega meu, André Alves, mas ele já tinha desistido da fotografia de natureza quando eu comecei a trabalhar mesmo com fotografia de natureza. E por isso que eu criei a instituição, porque não tinha ninguém aqui na minha cidade que estivesse fazendo. Mas hoje em dia, com essa questão das mídias sociais, com certeza você vai achar alguém aí na sua cidade que está fazendo coisas boas, pesquisa, vai lá conversar com a galera, fala com eles o que você pode, com o que você pode ajudar, nem que seja com 1 hora por dia, sabe? 1 hora por semana já vai ser bacana para os caras, né? E vai começando a se envolver, né? Essa é a dica que eu dou, tá? Né? Ao invés de você querer criar uma ONG, uma coisa sua, né? Hoje em dia as pessoas estão muito querendo eu criar alguma coisa, eu fazer alguma coisa, né? Uma coisa muito egoísta, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Tentar divulgar mais, né, nos grupos dos meus amigos no WhatsApp também, para ver se a galera entra, porque de vez em quando o Facebook não mostra para todo mundo, né? Então é isso aí, Kelly. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Se eu não respondi, posta aí de novo, me avisa, tá? É, Deixa eu colar aqui para a galera. Tenham paciência, pessoal, que eu estou fazendo sozinho aí agora essa live, tá? É, Demora um pouquinho mesmo. Já tem um pessoal fazendo algumas perguntas ali no chat, né? Essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse chat, essa live pelo canal do Instituto, né? Pela página do Instituto. E aí eu estou tentando postar aqui para a galera entrar, né? Na próxima vez eu vou tentar ter alguém aqui para me ajudar, para me mandar essas mensagens, né? Fazer essa divulgação, que realmente não dá para fazer a live sozinho, tem que ter alguém para ajudar aqui, né? Tá, vamos lá. Vamos ver a próxima pergunta. A Kelly fez várias perguntas, vamos ver. Ela falou que ela fez essa pergunta de como ajudar mais na preservação ambiental, né? Que ela já faz as coisas normais de não destruir, de tentar destinar resíduos e tal, né? Mas ela queria ser mais ativa, né? Como se mobilizar, né? Mas é difícil mesmo, Kelly. Hoje em dia tem muita gente falando no Facebook, né? Do que tentando fazer alguma coisa, né? Postando frases lindíssimas lá no Facebook, mas pouca gente realmente tira um tempinho para tentar mobilizar, para tentar criar conteúdo, para tentar ir lá fazer alguma coisa, né? Mas é difícil mesmo, cara. Igual quando acontece alguma coisa que eu tenho que ir lá fotografar, por exemplo, um crime ambiental, é difícil sair do meu conforto, sair da minha casa, ir lá, pegar o carro, gastar gasolina, passar, é perigoso, né? Sair com o equipamento, né? Você se arrisca, se arrisca com essas nossas estradas absurdas aí, perigosas, né? Mas se a gente não for fazer que se importa, quem que vai fazer, né? É difícil mesmo.
Ela colocou aqui também como cobrar do poder público uma maior preservação do meio ambiente. É, é uma pergunta complicada também, que hoje em dia o nosso poder público tem a engrenagem está muito complicada, né? É, não importa muito se uma pessoa boa entra lá, que ela não vai conseguir fazer tanta diferença, né, no governo e tal. Porque a engrenagem está complicada. Imagina o governo como se fosse uma máquina, vamos supor, de fazer laranja, né, de espremer laranja, uma máquina. Se você mudar uma engrenagemzinha dessa máquina, a máquina vai continuar fazendo suco de laranja, né? Vai continuar espremendo laranja, entende? Então a máquina do governo hoje está configurada para corrupção, sabe? Os caras estão lá para ganhar dinheiro, né? Lógico que a grande maioria, não todos, eu mesmo conheço alguns políticos, obviamente num patamar menor, né? Tipo deputados e tal, municipais, deputados estaduais. Tem algumas pessoas tentando fazer coisas boas, mas esses caras são rapidamente eliminados, né? São retirados lá da política, não conseguem se eleger de novo. Acontece muito, já vi muito acontecendo, pessoas boas tentando fazer coisas boas sendo colocados para baixo, né? Então, realmente é complicado. Uma ferramenta, Kelly, que você pode utilizar, que a gente já utilizou bastante, tem pessoas boas tentando fazer alguma coisa, é o Ministério Público. Né? Você pode ir lá e fazer a sua denúncia, né? Você vê alguma coisa errada, você pode cobrar. O Ministério Público é exatamente para isso, né? Para cobrar essas coisas que estão sendo feitas errado. O Ministério Público vai te ajudar a cobrar de outros órgãos do governo. Né? Vamos ver. Ela fez outra pergunta aqui: como combater essas grandes empresas que destroem periodicamente o meio ambiente? Não tem como. Né? A gente tenta combater, mas o dinheiro sempre fala mais alto. Como eu falei, a nossa sociedade está bem corrompida já, e o dinheiro, em todas as lutas que eu me envolvi, o dinheiro sempre falou mais alto. Né? Você vê a questão do Rio Doce, que não está dando em nada, o dinheiro está falando mais alto. Os políticos são todos comprados, são todos as campanhas políticas são financiadas pelas mineradoras, e obviamente que eles não vão tentar, não vão cobrar, não vão vão fazer o máximo para a coisa não andar. É isso que aconteceu, isso que vai acontecer, o dinheiro vai estar falando mais alto. Né? Beleza, vamos ver agora as perguntas que o pessoal fez aqui no chat. Né? O Tomás Liparelli, né? Ele falou: Léo, nesse momento de crise e de grande competição por recursos, os recursos internacionais continuam disponíveis. Como vocês estão atuando na competição? Tomás, pelo que eu estou sabendo, essa questão de captação para as ONGs, dos recursos internacionais, esse fundo internacional que foi gerado lá na Eco 92, ele acabou em 2012. Por isso que aí as ONGs recebiam recursos desses fundos, podiam inscrever projetos nesses fundos, mas aí não sei se você viu que muitas ONGs começaram a passar perrengue, né, a partir desse momento que esse contrato, que esse fundo acabou. Né, ele era para durar realmente 20 anos, e ele acabou, e aí as ONGs, por exemplo, aqui do estado, bicho, sumiram, porque não tinha mais recurso, não tinha mais de onde tirar recurso. Né? A gente não está conseguindo captar recurso nem aqui, nem cara, não está dando. Primeiro porque a gente não tem braço para fazer isso. Ou eu vou lá nas margens do Rio Doce fotografar, ou eu fico no escritório captando recurso, né? Porque realmente não tem gente suficiente para ajudar, que tem o know-how dessa captação. Né? Quem tem o know-how dessa captação está ganhando dinheiro para ele mesmo. Né? Então, e tem muito pouca gente querendo realmente ajudar, sabe? E é isso. A Gi Vieira falou: a mídia mostra o que eles querem e a população acredita, e por isso que o Brasil continua assim. Existem empresas grandes que se acabassem a causa de verdade, que abraçassem a causa de verdade, muita coisa mudaria. É mesmo, hoje, se algumas empresas mudassem a forma de pensar, realmente eu acho que mudaria. E é isso, pessoal. A galera de vez em quando acha que a gente é contra as empresas. Né? A gente não é contra as empresas, a gente é contra a forma que elas fazem as coisas. Para a gente tentar mudar alguma coisa, a gente tem que mudar os 3 pilares, né?
que é o governo, a sociedade civil e as empresas, né? Senão não vai mudar. Se um desses pilares estiver em desacordo, não vai ter mudança. Então não adianta a gente ir contra as empresas, a gente tem que ir junto com elas para conseguir uma mudança, né? E por isso que a gente sempre tenta manter uma relação muito boa, mesmo com essas causas que a gente está criticando, né, das empresas, a gente tenta manter uma relação bacana com essa galera, porque eles fazem parte da sociedade, eles fazem parte do processo de mudança. O nosso objetivo é tentar trabalhar junto com eles para mudar as coisas. Por isso que a gente não corta a relação com a Eco 101, não corta a relação com a Vale, por exemplo, com a Samarco, mesmo a gente lutando contra as coisas erradas que eles fazem, né? Porque dentro dessas empresas tem gente boa lá dentro. Eu conheci já gente boa tentando mudar, que fica tão triste contra a gente quando acontece alguma coisa, né? Eu vi gente, amigo meu, chorando, que trabalha dentro da Vale, por exemplo, né, com o que aconteceu, mas é o meio de sustento dele, saca? E eles tentando fazer coisas lá dentro boas para mudança, sabe? Mas foi o que eu falei, eu não vou deixar de criticar, de lutar contra as coisas erradas que essas grandes empresas fazem, ou pequena empresa, não importa, né? A gente tem que lutar, mas tem que manter uma relação saudável com essa galera para tentar fazer eles mudarem também, porque senão daqui a pouco eles têm mais dinheiro que a gente, né? Senão daqui a pouco eles vão ganhando essas causas, né? E vai acontecer de novo, sabe? Se a gente não tentar juntar, não tentar lutar junto com eles, sabe? Mudar a mentalidade deles, né? Eu penso dessa forma, eu sei que tem gente mais radical que eu, que não pensa dessa forma, eu entendo, tem que ter gente, né, pensando de várias formas diferentes, no meu caso, porque eu posso estar errado, o cara pode estar errado, sabe? Então tem que ter gente lutando de várias formas diferentes, que pô, um tem que estar certo, né? E o meu objetivo é realmente que a coisa melhore, que o meio ambiente seja preservado, porque quem vai se ferrar é a gente. A natureza vai continuar existindo depois que a gente for embora, sabe? Porque a gente tem que preservar o meio ambiente para a sobrevivência da nossa própria espécie. A natureza não está nem aí para a gente, porque isso que a gente está fazendo com o planeta, para a natureza não faz diferença nenhuma, saca? A gente vai, a nossa espécie vai ser extinta, a natureza se recupera. Esse período de tempo que a gente está destruindo a natureza é como se fosse um resfriadinho na nossa vida, assim, a gente fica resfriado, sei lá, um dia, 2 dias, numa vida de 60, 70 anos. Isso que a gente está fazendo com a natureza é mais ou menos um resfriado, se comparasse a um corpo humano, por exemplo, né? O resfriado é eliminado, como o ser humano vai ser eliminado se a gente continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo, e a natureza vai se recuperar rapidamente, sabe? Em 300 anos vai parecer que a gente nem passou pelo planeta, sabe? Então, é isso. Vamos ver. A Gi Vieira falou aqui de novo que criticar é fácil, ajudar que ajudar ninguém ajuda. É mais ou menos isso, Gi. Muita gente critica, pouca gente faz alguma coisa, tá? Porque fazer coisa dá trabalho, criticar pelo Facebook não, né? Então, muita gente prefere pelo caminho mais fácil, né? O Vitor Donati, vamos ver se escreveu alguma coisa aqui. Léo, segue uma pergunta da Larissa. O que você achou da exposição do Sebastião Salgado em relação à tragédia de Mariana? Vitor, eu achei muito hipócrita por parte da sociedade, né? Ninguém faz nada para preservar o meio ambiente, estava lá criticando o Sebastião Salgado que estava tentando fazer alguma coisa, tá? Eu conheço o trabalho dele, eu já trabalhei para ele, é um cara que se preocupa realmente em tentar mudar as coisas. Ele não precisava estar fazendo nada, sacou? O cara já tem grana, mora lá na Europa, sacou? Eu estava trocando uma ideia com ele sobre isso. Ele me falou comigo, Léo, quando aconteceu essa tragédia de Mariana, eu estava lá na China, cara. Quando eu fiquei sabendo disso, eu cancelei todos os meus compromissos e planejei minha volta para o Brasil. Mas não sei se você sabe, Vitor, quanto tempo demora para você vir da China para o Brasil, né? Primeiro que ele teve que agilizar as coisas para comprar passagem, demorou um dia. Para chegar no Brasil da China demora 2 dias. Para ele chegar no Brasil e se reunir com os assessores, com a galera dele, ver o que estava acontecendo, ver o que podia ser feito, bota aí 1 ou 2 dias, 5 dias. E foi o tempo de dias que ele demorou para não se pronunciar, sacou? E a galera perturbando, criticando, falando besteira, sacou?
pegaram matéria que ele tinha feito antes da tragédia e botaram como se fosse atual, sacou? Todo mundo sabe que ele é patrocinado por algumas empresas e tal, todo mundo sabe? Senão, como é que você vai manter a sua instituição? Você, sendo uma pessoa física, como é que você vai manter a sua instituição, sabe? E aí, o pessoal criticando ele e tal, eu achei super hipócrita, porque eu via muita gente criticando ele que não faz absolutamente nada. Nem separar o lixo a galera faz, sacou? E tava lá criticando o Sebastião Salgado. Por que ele tem que fazer mais do que eu, mais do que você, sabe? Então, eu achei muito chata a reação da galera em relação ao Sebastião Salgado, tentando atacar uma pessoa que estava fazendo uma coisa boa. O Sebastião Salgado tem o projeto lá de recuperação de nascentes, já tem anos, muito antes da questão do Rio Doce, sabe? Já está tentando fazer as coisas lá, mudando, melhorando as coisas para a comunidade. Quando eu estava subindo o rio lá, quando teve a tragédia lá, quando aquela lama lá de minério, de rejeitos, de veneno, passou lá pelo rio, eu fui subir no rio conversando com as pessoas que moravam na beira do rio. Teve proprietário lá naquela parte de Aimorés, lá, proprietário rural, que falou que se não fosse o projeto do Sebastião Salgado, que tivesse recuperado a nascente do cara, ele não ia ter água para a plantação, para o boi dele, para a criação dele, porque antes ele estava tirando água do rio. Agora ele tem a nascente dele lá, que ele estava tirando água da nascente. Mas quem que recuperou a nascente muito antes de acontecer esse negócio do rio? O Instituto Terra, do Sebastião Salgado, né? Então, as pessoas falam muito, cara, no Facebook, né, e não fazem nada, não procuram saber, não conhecem nem a pessoa. Igual teve um cara que entrou em contato comigo esses dias, a gente está fazendo uma expedição para o Pantanal, né? A gente não, o Instituto Marcos Daniel, parceiro nosso, está fazendo uma expedição para o Pantanal para fazer pesquisa, cara, né? E não tem grana, a gente não consegue grana para fazer a pesquisa super importante de conservação de jacaré e tal, não tem grana. E aí a gente pensou, pô, vamos abrir para as pessoas, né, participarem da expedição, para a gente conseguir fazer a pesquisa e, consequentemente, a gente vai sensibilizar, conscientizar essas pessoas que vão com a gente, saca? Ela vai viver uma experiência bacana, né? Vai ver como uma pesquisa científica funciona. Se for um estudante de biologia, ele vai poder botar no currículo dele lá que ele já tem essa experiência, ele vai saber, poder até criar o próprio projeto de conservação dele, porque ele vai ver como é que faz lá. E, bicho, chegou um cara perturbando no Facebook, assim, ele não conhecia o nosso trabalho, não tinha ninguém em comum, né, na nossa rede de amigos. Eu entrei lá no Facebook dele, ele não tem nenhum projeto de conservação, não ajuda em nada, sabe? E começou a criticar, falar que a gente vai se aproveitar das pessoas e tal. A expedição está sendo feita com recurso nosso, né? A pessoa que for na expedição vai pagar, mas vai ajudar no custo da expedição. Ninguém que está participando da expedição vai ganhar um centavo na expedição, quem está organizando, né? A gente que está ajudando a divulgar. O pessoal do Instituto Marco Daniel não vai ganhar um centavo pro bolso deles. Eles querem fazer a pesquisa para a conservação do jacaré. Aí viu um cara falando que vai denunciar no CRB, vai denunciar no Conselho de Turismo, não sei o quê. Cara, o que passa na cabeça de um bicho desse, saca? Não conhece o nosso trabalho, o cara não faz nada para ajudar na conservação, sabe? E vai criticar o que a gente está tentando fazer alguma coisa, entende? Então, o cara não me conhece, como é que ele está julgando que eu estou fazendo alguma coisa errada, sabe? Então, é complicado. Foi o que eu falo do Sebastião Salgado. Os caras não dão um trabalho de pesquisar o que o cara está fazendo, o que o cara já fez, sabe? E fica criticando, né? Então, é complicado, Vitor, criticar a pessoa que estão fazendo, né? Porque eu falo que quem critica muito não está fazendo, porque quem está fazendo não tem tempo de criticar, ficar criticando os outros, sacou? Eu, por exemplo, não tenho tempo de ficar indo em outras ONGs lá ver, porque esse cara aqui eu acho que ele está fazendo, eu nem sei, nem conheço o trabalho não, esse cara aqui, ó, eu acho que ele pode estar fazendo alguma coisa errada e começar a denunciar, a fazer, sabe? Então eu acho complicado, e foi o que fizeram com o Sebastião Salgado na época da tragédia do Rio Doce. Ele é um cara fera, já passou por poucas e boas na vida dele. Pouca gente no planeta fez o que ele fez para ajudar a humanidade, para ajudar a natureza, tá? O cara replantou uma floresta, sacou? Você demora uma hora de carro para atravessar a floresta que o cara plantou lá em Amoré, sabe? E vem gente criticar ele, sabe?
porque ele demorou para se pronunciar em relação à tragédia do Rio Doce, né? Então é complicado isso. Então, 45 minutos de live, pessoal. Se alguém quiser falar mais, fazer mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, que eu daqui a pouco estou encerrando, então, tá? Espero que essas informações, que essa troca de ideia esteja sendo legal para vocês, né? Eu percebi aqui que na live, no meu perfil pessoal e no perfil do Últimos Refúgios, a quantidade de pessoas que entram é mais ou menos a mesma, né? Então, talvez eu continue fazendo lá no meu perfil pessoal, né? Deixa aí nos comentários, né? Que você prefere que seja no canal do Último Refúgio, seja no meu perfil pessoal. Eu acredito que a maioria das pessoas que entrou aí, que comentou, que interagiu, me conhece, né? Faz parte lá da minha rede de contato no meu perfil pessoal. Quem não sinta-se à vontade de me adicionar lá. Eu queria fazer um convite para vocês de entrar lá no canal do Últimos Refúgios no YouTube. A gente está tentando fortalecer o canal do Últimos Refúgios no YouTube, porque o Facebook realmente não está valorizando as ONGs, não está valorizando as instituições, as empresas, as páginas da empresa, porque eles querem que as empresas paguem para a propaganda. E aí eles fizeram, desde junho do ano passado, eles fizeram um boicote às páginas, as páginas não estão crescendo direito mais, o nosso conteúdo não está chegando direito mais às pessoas. Obviamente que um conteúdo ou outro dá uma bombada, mas as nossas causas ambientais não estão tão fortes como estavam antes, porque as pessoas não estão recebendo o nosso conteúdo, né? Então, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, a gente está fazendo conteúdo com frequência, esse tipo de live, eu sempre posto lá também. Mais para frente a gente vai tentar fazer um teste de uma live lá no YouTube também. A próxima live, inclusive, vai ser lá, que eu vou tentar ver se chega, a nossa mensagem chega melhor ao público, né? Mas é isso, então, pessoal. Já são quase 50 minutos de live. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam nas nossas outras mídias sociais, no nosso YouTube, né, que é importante, como eu já falei. Quem quiser trocar mais ideia, pode ficar à vontade de me chamar no chat, lá no meu perfil pessoal. São todos, como o pessoal estava perguntando aí sobre a questão de fazer a diferença, de como se mobilizar, são todos sempre muito bem-vindos para se juntar à causa do Últimos Refúgios. Nós somos uma ONG sem fins lucrativos, e ONGs sem fins lucrativos, elas devem, né, receber voluntários. Então, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente se você quiser colaborar com alguma coisa. Nós temos lá na nossa página, que é ultimosrefugios.org.br, lá em Participe, se eu não me engano, vai no menu Participe e vê lá com o que você pode colaborar. E é isso. Eu vou encerrar a live por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me mandar lá no meu perfil pessoal, que a gente responde na próxima live. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.